Fala de escolhidos e sejam bem-vindos a mais uma revisão de Digimon Adventure 2020. No dia de hoje a gente vai falar sobre o episódio 19, né? Que foi um episódio muito legal, cheio de muitos Digimons diferentes. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ele? Vambora! Então a primeira parte do episódio foi uma parte muito incrível, onde a gente vê o que aconteceu logo depois dos Digi escolhidos serem absorvidos por um buraco no céu e outras coisas que aconteceram no final do episódio 18. Então basicamente a gente vê o Devimon conversando sobre coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Então, primeiro ponto importante, ele menciona o Nidhoggmon, e que aparentemente o Nidhoggmon nascendo e morrendo foi parte dos propósitos do Devimon. Ele queria que isso tivesse acontecido. E eu tenho uma teoria sobre isso, que provavelmente tem a ver com essa absorção de energia e a conexão do mundo real com o mundo digital. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, né? Então, basicamente, ele começa a mencionar certas coisas e alguns Digimons misteriosos vão aparecendo no fundo, e eu vou mencionar para vocês quem são esses Digimons, ou pelo menos quem eu acho quem são esses Digimons, né? Então, o primeiro deles é um que tá nadando, que parece bastante o Gessomon, né? Mas não é o Gessomon, quem assistiu Digimon Frontier sabe quem é esse Digimon aí. Ela é chamada de Calmaramon, ou Calamaramon. É uma mulher lula gigante, é um dos espíritos, ou seja, ela é um Digimon do tipo híbrido, né? Do atributo híbrido. O que é muito legal, são Digimons que podem ser extremamente poderosos, com certeza, né? Então, primeiro Digimon de Frontier já aparece aí, o que é bem legal. E daí, então, logo em seguida, com o Devimon falando ainda sobre trazer coisas para ele, muito provavelmente falando de coisas que tem a ver com os Digi escolhidos, né? Aparece um grande pássaro enorme atrás dele voando, né? Meio vermelho. Esse Digimon é chamado de Velgermon, né? Então, Velgermon também apareceu em Frontier, mesmo que tenha aparecido pouco. Ele é o espírito fera das trevas quando ele estava corrompido, né? Então essa é basicamente a segunda vez onde o Velgermon apareceu oficialmente dentro das temporadas, né? O que é muito legal. Ele é um Digimon com certeza extremamente poderoso. Se você assistiu Digimon Frontier, você sabe disso. Ele com certeza vai dar algum trabalho. E daí em seguida, Devimon continua falando e um terceiro Digimon aparece. Esse terceiro Digimon aparece de costas, tem uma capa e tudo mais. Ele é o Skull Knightmon, né? Então o Skull Knightmon apareceu para vocês aí. Ele nasceu em Digimon Cross Wars. Então quem conhece o Dark Knightmon, que foi um grande vilão de Digimon Cross Wars, né? De Digimon Fusion, chame como você quiser, sabe que parte do Dark Knightmon é o Skull Knightmon, né? Que é um Digimon de nível adulto de evolução, né? De nível campeão, porém muito forte, né? E ele pode sim evoluir para Dark Knightmon, então a gente espera aí ver coisas muito interessantes desse terceiro que foi citado aí. Então, super legal esse começo. A gente vê vilão de Digimon Adventures, a gente vê vilões de Digimon Frontier, a gente vê vilão de Digimon Cross Wars, então a coisa tá ficando super legal. E daí a gente continua e vamos para a próxima parte. Então os Digi escolhidos estão lá vagando pelo deserto, tentando se comunicar com os outros Digi escolhidos que foram puxados pelo buraco no céu. E daí então a gente vê, através dessa comunicação, que uma coisa muito estranha tinha acontecido. Os outros Digi escolhidos, o Izzy, a Sora, a Mimi e o Joe, foram mandados de volta para o mundo real. Dessa vez para o mundo real mesmo, né? Inclusive os Digimons deles não estão junto com eles não sabem onde foi parar os outros Digimons, tipo Tentomon, Apalmon e tudo mais. Então alguma coisa aconteceu com eles. Mas é muito interessante que a gente tire algumas informações disso, né? Que tem algum Digimon que tem poder também de abrir um buraco no céu simplesmente e enviar os Digi escolhidos de volta para o mundo real. Ou seja, essa comunicação entre o mundo digital e o mundo real está muito mais fácil, muito mais próxima agora do que a gente imagina. E talvez isso tenha a ver com a aparição do Nidhoggmon, com certeza, né? Mas, bom, a comunicação deles continua. O Tai e o Matt ainda estão no mundo digital, eles estão vagando por lá. E eles acabam se deparando de frente com um Digimon chamado Volvemon. Volvemon, um Digimon enorme, que parece uma grande pedra metálica ambulante, vamos dizer assim. É um Digimon que muitos vão conhecer, que apareceu pela primeira vez no jogo Digimon World 3, né? Ele foi, de certa forma, um vilão em Digimon World 3 também, né? Foi onde ele apareceu primeiro. E ele tá aparecendo aqui mais uma vez, é super legal. Ele é um Digimon muito legal também, muito grande, né? Meio máquina, assim, ele não tem uma comunicação muito legal. Normalmente ele se parece com uma máquina meio fera, assim, né?
e ele tá andando ali pelo deserto, e aparentemente ele tá meio que levando alguma coisa com ele, né? Então nessa hora aparece vários caras dentro do Valvemon que estão pilotando ele. Então a gente vê, por exemplo, um Digimon ali com chifres e tudo mais, que a gente vai conversar mais dele daqui a pouquinho. E vários outros Digimons com ele. Esses Digimons saem de dentro do Valvemon. Ele parece uma grande máquina, nave-mãe, assim, que solta vários Digimons. Bem parecido com o que a gente viu no Canombimon alguns episódios atrás, né? E esses Digimons que saem de dentro do Valvemon são chamados de Troupimons, né? Então os Troupimons são Digimons que nasceram na época em que Digimon Cross Wars, né? Digimon Fusion estava passando também, né? O que é muito legal. E eles são baseados nos Troopers de Star Wars, com certeza, né? As armas dele dão tiros iguais, que fazem som igual. E o principal, eles erram todos os tiros, tá? Então se você é um cara que gosta de Star Wars, você vai fazer essa comparação. Sim, eles até mesmo erram todos os tiros, ou a maioria dos tiros deles, porque eles são muito baseados nisso, né? Bom, nessa hora então, os heróis aparecem. A gente vê vários Pac-Mons aparecem, né? E o Leomon tá montado nas costas dele com alguns outros Digimons. Então eu vou citar cada um deles para vocês. Então, em primeiro lugar, o Pac-Mon, que é um Digimon de nível adulto, que apareceu em Digimon Savers, né? No Digimon Data Squad. Era a evolução do Falcomon, um Digimon de nível adulto, que é muito legal. Parece um avestruz, né? E daí, então, a gente tem o principal desse grupo, que é o Leomon, né? Que é o Digimon que sempre morre, né? Aquele que vai ser basicamente o protagonista desse episódio. Digimon Leão, do nível adulto de evolução também, o que é muito legal. E daí a gente tem alguns Digimons que estão ajudando ele. A gente tem, primeiro, o Spadamon. Então o Spadamon vai aparecer pra vocês aí. Ele tá meio que ajudando o Leomon. Ele também é um Digimon leãozinho, né? Ele é um Digimon muito interessante porque ele faz parte do grupo Legend Arms, tá? Legal que ele esteja aparecendo aqui, mesmo que meio de fundo. É bem interessante. E por último a gente tem um Falcomon. E Falcomon, obviamente, era o Digimon de um dos Digi-escolhidos protagonistas da temporada de Digimon Savers, né? É legal que ele esteja aparecendo aqui também, tá sendo ajudante do Leomon também. Então eles são meio que uma armada, um exércitozinho ali que chegou para ajudar os Digi-escolhidos e combater o Valvemon ali nessa situação, como heróis, né? Bem coisa do Leomon fazer isso. Eles acabam lutando um pouco, o Leomon com a sua astúcia ali, ele tá bem rápido, ele usa bastante a faca dele, né, a espada que ele tem nas costas, o que é muito legal. A gente vê ele fazendo isso pouco em outras temporadas. Então ele vem, corta os olhos do Valvemon lá em cima, né, e eles saem correndo. Basicamente eles pegam os Digi-escolhidos e levam eles embora daquela grande quantidade de Digimons. Abrigados então num lugar no meio do deserto, perto de umas pedras assim, né, com o Falcomon e o Spadamon ali observando o lugar em volta, o Leomon começa a conversar com o Tai e com o Matt, né? Então ele meio que conta a situação, eles explicam a situação como estava, e eles acabam chegando num acordo de que eles precisam ir lá combater o Valvemon e ver o que está acontecendo, porque aparentemente tem uma carga muito importante que tem a ver com os Digimon sagrados que está dentro do Valvemon, né? Inclusive é interessante essa cena porque o Leomon diz que quem mencionou os Digi-escolhidos para ele foi o Nimon, né? E o Nimon tinha sido aquele Digimon líder de um grupinho de Digimons que tinha aparecido também alguns episódios atrás, que o Matt e o grupo dele tinham salvado, o que é muito legal essa referência, né? Eles chegaram lá, deu uma continuidadezinha para a história. Bom, eles decidem ir então de volta para o Valvemon, invadir de uma forma rápida, sem causar muito tumulto, e é basicamente o que eles fazem. E essa cena é muito legal também porque mostra pra gente, pessoal, que o Leomon é muito mais forte do que a gente imagina. Ele vai e corta uma das paredes do Valvemon com a faca dele. Parece uma parede metálica, mas ele corta aquilo e eles entram lá dentro. Ele corta até com certa facilidade, né? Então eu sei que muitas pessoas gostam de subestimar Digimons de nível mais inferior, né? Mas muitas vezes Digimon de nível adulto já, às vezes de nível criança de evolução, já são extremamente poderosos, né? Então a gente não pode subestimar, a gente tem que avaliar muitas vezes pela força e não pelo nível, tudo bem? Normal isso. Eles entram dentro do Valvemon através dessa abertura, começam a andar lá por dentro, né? E são imediatamente recebidos por Troupimons, né? Um monte de Troupimons errando tiro pra caramba, eles estão fazendo bem o papel deles. Mesmo assim, o Leomon e os Digi-escolhidos começam a lutar com eles. É até interessante essa cena, é uma batalha ali de invasão, bem parecido com Star Wars, mais uma vez, né? E eles acabam chegando em um compartimento de carga, não era o compartimento certo, eles descem mais.
até que eles chegam no compartimento onde deveria estar a carga mais importante. E realmente é o que acontece. Bem no centro do lugar tem quase como uma torre de metal diferente conectada às paredes do Valvemon por dentro. E ali, aparentemente, é onde está a carga. Você consegue ver, inclusive, nisso, 3 compartimentos, sendo que 2 estão apagados e o do meio está aceso. Então, provavelmente, a carga está no compartimento do meio, né? Eu fico imaginando se, seja lá o que for que tiver ali, se os outros 2 compartimentos não estavam sendo guardados para colocar outras coisas lá dentro, né? Mas a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente no episódio. Então o líder por trás de toda aquela operação de carga aparece para enfrentar os Digiescolhidos, e o Leomon, e é o Minotauromon. Então o Minotauromon vai aparecer para vocês aí. Ele é um Digimon do nível adulto de evolução também, né? Apesar dele ser bem fortinho, sempre que ele aparece ele é um Digimon meio tanque assim. E ele veio porque ele quer enfrentar o Leomon de frente, ele sabe que o Leomon tá guiando eles ali, né? Então é muito legal, pessoal, porque nessa hora o Minotauromon fala para os Digiescolhidos que ele tem um amigo dele que vai ajudar ele a lutar contra eles, e é um Bullmon, né? Ou seja, 2 Digimons que tem uma aparência semelhante a touros ali estão lutando naquela cena. Bullmon então vai aparecer para vocês aí. Ele é um Digimon bem especial, porque ele é do nível armadura de evolução. Ele evolui de um Warmon com o Digiovo da Esperança, né? Inclusive o Digiovo da Esperança aparecer nessa cena faz bastante sentido, vocês vão entender um pouco mais pra frente, né? Mas as 2 lutas continuam, e principalmente a luta do Leomon contra o Minotauromon foi muito legal. Foi uma luta física super interessante, os 2 pareciam lutadores. O Minotauromon usa o ataque principal dele, né? Onde ele enfia o braço de aço dele no chão, que é ele pressiona, né? Ele meio que aperta assim com parafusos para baixo e solta uma onda de choque pelo chão, o que é muito legal. Eu gostei bastante de ver o braço dele trabalhando dessa maneira, né? Minotauromon já é um Digimon antigo que apareceu muito pouco. E daí, numa luta de frente contra o Leomon usa o punho do Rei das Feras, mas ele usa com o punho esquerdo, né? O que é muito legal. Só que logo depois ele vai e usa o outro punho dele e usa um ataque chamado o verdadeiro punho do Rei das Feras. E nessa hora ele consegue derrotar o Minotauromon. Porém é muito interessante porque esse ataque é basicamente um ataque novo pro Leomon. Ele nunca tinha usado isso, né? Ele até diz que, eu tenho 2 punhos, eu não tenho um só. Então é legal, eles até deram um ataque novo pro Leomon nessa cena. Os Digiescolhidos lutam contra o Bullmon, que estava se saindo até bem forte, mas acabam ganhando dele facilmente depois de umas estratégiazinhas ali que eles fizeram. Não teve muito sentido ali naquelas estratégiazinhas, mas foi legal, foi até interessante de certa maneira. Eles não evoluíram para o nível perfeito, não teve necessidade nenhuma, né? E depois que eles acabaram com os inimigos, a gente fica sabendo, pessoal, dentro dessas lutas aí, através do Minotauromon, que o Minotauromon antigamente não trabalhava para o Devimon e para as coisas ruins, mas que agora ele está trabalhando, porque aparentemente o Devimon vai trazer um novo futuro para o mundo digital, com evoluções ainda maiores, que vão fazer com que os Digimons fiquem ainda mais poderosos, né? E ele está meio que prometendo isso para os Digimons, e eu não acho que isso seja mentira. Ele inclusive diz, o Minotauromon, que os Digiescolhidos e os caras do Leomon, no nível que eles estão, eles não vão conseguir derrotar o Devimon e os caras dele, porque eles são muito poderosos, e eles vão ficar cada vez mais poderosos. Então, com certeza eu acho que o Devimon tem um grande plano, que tem a ver com o mundo real, e que vai fazer com que ele mesmo e os Digimons que estão junto com ele evoluam muito, fiquem muito fortes, né? Então talvez a gente veja vários Digimons novos, inclusive, aparecendo por aí como evolução de outros Digimons, através, né, dessas super evoluções que vão acontecer aí, né? Mas a gente vai ter que esperar para ver. Minotauromon então morre, né? E ali, de frente com aquela torre onde estava a carga, os 2 Digiescolhidos e o Leomon vão até lá e o Leomon corta a carga, porque eles querem ver o que tem lá dentro. E, pra surpresa de todo mundo, porque eu com certeza fui pego de surpresa nessa hora, era o TK que estava lá dentro. Literalmente eles estavam levando o TK pro Devimon, né? Inclusive nessa hora a gente vê o Angemon também, e o Angemon estava preso por umas correntes de trevas assim que estavam prendendo ele, né? E a luz dele parece que estava apagando, mas principalmente o TK estava preso ali dentro, né? Dentro de uma cápsula, de um líquido ali, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque no último episódio, anteriormente, a gente viu que o TK, na hora que estava indo atrás do Brasão da Esperança, as mãos dele meio que desaparecem. Eu inclusive tinha mencionado isso, então nessa hora
né? Dentro dos planos do Devimon, muito provavelmente, eles tiraram o TK do mundo real. Alguma coisa aconteceu ali, né? Ou foi o grupo do Devimon, ou foi simplesmente o destino, mas trouxeram ele para o mundo digital naquela hora, né? E eles estavam levando para o Devimon, ou para algum lugar, provavelmente para o Devimon. Então, eu acho isso muito incrível, porque na primeira temporada de Digimon, quando o Devimon era o inimigo, ele não sabia que o TK seria tão poderoso, que o Angemon seria capaz de se equiparar a ele, né? O poder da esperança e a luz dele e tudo mais. Mas dessa vez, aparentemente, ele sabe. Sabe tanto que ele pegou o TK, sabe tanto que o Angemon está sendo tratado como prisioneiro em algum lugar. Então esse Devimon é muito mais inteligente, muito mais esperto e com certeza muito mais forte do que aquele primeiro Devimon. Então as pessoas não podem comparar os dois porque esse daqui é muito melhor que aquele lá, né? E bom, através dessa revelação, o episódio termina. Então, pessoal, para aqueles que não querem spoilers, recomendo que não vejam essa parte do vídeo porque eu vou falar da prévia do próximo episódio, tudo bem? Então, começando, a gente vê que o Velgermon vai aparecer ali. Velgermon que a gente tinha visto aparecendo junto do Devimon no começo do episódio 19, né? E, o Velgermon é muito, muito grande. Tipo, o Valvemon já era um Digimon enorme. Os Digimons estavam andando por dentro dele. O Velgermon parece ser muito maior do que ele, né? Então, super legal. É um pássaro gigante monstruoso, né? E ele é um Digimon híbrido, né? Inclusive, ele é um espírito das trevas. Então, os poderes de controlar as trevas e a escuridão dele são muito fortes. E a gente vê isso, inclusive, uma hora que ele tá prendendo o TK dentro de uma energia das trevas. Acredito eu que era o próprio Velgermon fazendo aquilo, né? E, inclusive, os Digimons que vão lutar contra ele ali são o Metal Greymon e o Erigarurumon. Eu acho que eles talvez consigam derrotar ele, mas vai ser muito difícil mesmo assim, por isso que eles precisam do nível perfeito de evolução nessa hora, né? Para salvar o TK. Inclusive, aparece o TK bem no final, e o TK tá levantando as mãos para pegar uma Digitama, um ovo de Digimon que tá descendo nas mãos dele. Essa Digitama é a do Patamon, com certeza, então o Angemon morreu. Basicamente o que aconteceu ali é que o Angemon morreu, porque a gente vê o Angemon prisioneiro antes, né? Então eles devem ter destruído o Angemon nessa passagem de um episódio para o outro, alguma coisa aconteceu. E o TK livre, então, acaba se encontrando com o Digiovo do Patamon ali. É o que eu acredito que está acontecendo, tá? E daí, então, a prévia termina. A gente vai ter que ver mais desse episódio de uma forma mais completa, com certeza, no episódio da semana que vem, do próximo final de semana, né? Mais Digi Escolhidos, terminando a prévia, então, o episódio finaliza 100%. Eu vou dizer pra vocês que eu gostei muito desse episódio. Eu achei ele super legal. Muitas informações, muito da história se passou. Teve mais explicações sobre o Nidhoggmon, que é muito importante, né? Dá pra perceber que o Nidhoggmon foi um Digimon que foi usado, né? Ele era das trevas, ele era um inimigo, mas ele era parte dos propósitos do Devimon e talvez de outros Digimons malignos que ainda estão junto do Devimon, né? Mas dá pra você perceber que mesmo o Nidhoggmon, que é um Digimon de nível Mega, estava sendo usado como uma ferramenta para alcançar objetivos de outros Digimons malignos também, né? Então isso é muito incrível, isso mostra pra gente muito mais sobre esse Digimon e também sobre os propósitos dos inimigos dessa temporada, o que é muito legal, né? Então dá pra gente esperar, ficar com expectativas legais. Mas eu vou deixar essa revisão por aqui de Escolhidos. Eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam do episódio 19 de Digimon Adventure 2020. Por favor, seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E por último, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho. E se quiser dar ainda mais suporte para o canal, você pode estar se tornando membro do canal, clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dias Escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês, aguardo vocês para os próximos vídeos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo. Então fui, Dias Escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau!